Bom dia novamente a todos, todas e todos. Queria agradecer muito o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, né? Infelizmente, não presencialmente, mas esses momentos eu sempre tenho dito isso, né? Que esses momentos de encontro remoto a gente tem que entender como momentos de resistência, né? Em defesa da educação pública e para todos, nas universidades públicas, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está sofrendo tantos ataques, né? Mas, dito isso, quero novamente agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que na próxima possa ser presencial. E como a Isadora pediu para eu me apresentar, eu sou o Vitor Giraldo, sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ, onde eu leciono sobretudo no curso de licenciatura em matemática e também sou docente de 2 programas de pós-graduação. Programa de pós-graduação em ensino de matemática e programa de pós-graduação em educação. E também coordeno esse grupo de pesquisa que vocês estão vendo aí, que é o Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino, que é um grupo de pesquisa em formação de professores. E as reflexões que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui hoje são baseadas já há algum tempo que eu tenho trabalhado nas atividades de pesquisa sobre formação de professoras e professores que ensinam matemática. Em particular, né, as reflexões aqui são dentro desse campo da formação de professores de matemática, são reflexões que vêm de uma experiência própria em vir lecionando essa disciplina de análise real, né, que, pelo que vocês me disseram aí, vocês chamam de análise na reta, mas enfim, é a mesma coisa, análise 1, né, análise para cursos de licenciatura em matemática e também para o nosso programa de pós-graduação em ensino de matemática. Então, são reflexões que vêm dessa experiência que é mais voltada para a formação de professores, para cursos de licenciatura. Mas aí eu botei no título, assim, de forma mais genérica para a graduação em matemática, que eu acho que alguma das coisas que eu quero conversar com vocês hoje não, assim, se aplicam só ao curso de licenciatura, mas também a curso de bacharelado e outros cursos que fazem a disciplina de análise na reta, né? Então, são reflexões em como a gente tem ensinado e basicamente um relato de uma proposta sobre como eu acho que essa disciplina poderia ser, digamos assim. E essa proposta é baseada também dentro desse campo de pesquisa em formação de professores em uma posição teórica, né, em um referencial teórico que a gente tem discutido bastante no meu grupo de pesquisa e que a gente chama de matemática problematizada. Então, basicamente, na minha fala, eu quero falar um pouco dessa posição teórica, né? O que a gente quer dizer com uma matemática problematizada no ensino, na educação básica e na formação de professores, e na segunda parte falar mais especificamente de como isso tem se materializado nessa proposta para a disciplina de análise na reta. E por conta do tempo, né, assim, eu falo muito assim, se deixar eu sair falando, mas por conta do tempo, nessa apresentação eu assim, botei um PowerPoint bem completo, assim, mas por conta do tempo eu vou pular algumas coisas, tá? Bom, mas antes de falar dessa ideia de matemática problematizada, eu quero começar com algumas reflexões também, que acho que tem a ver com tudo que eu quero falar aqui hoje. E como eu trouxe para discutir com vocês propostas sobre essa disciplina de análise real ou análise na reta, né? Que, como eu disse, vem de uma reflexão como professor da disciplina já há muitos anos, e quando eu comecei a lecionar a disciplina, eu fui olhar, né, o que tem se pensado sobre uma análise voltada especificamente para cursos de licenciatura, né, assim. E olhando isso, eu me deparei, né, assim, com algumas propostas de disciplinas de análise na licenciatura que correspondem essencialmente, como eu estou dizendo aí, a versões facilitadas ou superficializadas dessas ementas de análise para o bacharelado, né? Então, isso acho que reflete
uma visão que é muito criticada na literatura de pesquisa em formação de professores de matemática, que é uma visão assim que a gente pode dizer da licenciatura como um subbacharelado, né? Com a licenciatura como se fosse um bacharelado com conteúdo matemático enfraquecido, né? E, como eu disse, a literatura de pesquisa critica muito essa ideia dos cursos de licenciatura e defende que a gente pense nos currículos, e nos currículos que eu estou falando aqui não é só o que está prescrito, né, mas também o que se faz efetivamente. Para curso de licenciatura em matemática, sustentados numa ideia da docência em matemática como uma profissão, ou seja, que tem saberes próprios. Então, o saber de matemática do professor de matemática não é uma versão superficializada do saber de matemática do bacharel. Então, acho que isso, ao longo da minha fala, vai ser mais materializado, porque a ideia da construção dessa proposta é que ela não seja mais superficial, mas que ela, do que uma ementa, por exemplo, de um curso de bacharelado, mas que ela se aprofunde em outros pontos, né? Então, pontos que eu acho que são mais importantes e devem até ser mais aprofundados por um licenciando do que por um bacharelando, né? Assim. E, por outro lado, algumas reflexões também, como eu disse agora há pouco, eu acho que também nos ajudam a pensar nas próprias ementas dos cursos de bacharelado em matemática. E eu acho que tem muito a ver, eu peguei o finalzinho da apresentação da, acho que é Samara, né, o nome dela, e eu acho que algumas coisas têm muito a ver com o que a gente com o que estava sendo discutido ali, né, de abstração, imaginação, enfim, acho que vai ter a ver. Bom, então, mais ou menos como eu falei agora há pouco, em lugar de pensar na análise da licenciatura como uma análise facilitada, a ideia aqui é pensar em que disciplina de análise real ou análise na reta pode fazer sentido para para a formação de professores de matemática. E também, como eu já disse, essa busca se sustenta nesse entendimento da docência como profissão, que tem seus saberes próprios, inclusive saberes sobre o conteúdo matemático. Então, baseado nisso, a gente busca pensar numa disciplina de análise na reta que seja articulada com a prática docente, né? Porque se eu estou dizendo que é uma disciplina de análise que parte desse pressuposto que a gente está formando o professor ou a professora de matemática como um profissional que tem seus saberes próprios, e esses saberes, né, eles têm a ver com a prática profissional que aquele profissional, né, que aquele professor vai exercer, né, a docência na educação básica. Então, dito isso, significa que eu estou defendendo um curso de análise real articulado, né, que dialogue com a matemática da educação básica, né? Mas o que eu quero voltar a falar no final é uma coisa que a gente precisa discutir bastante é o que exatamente isso quer dizer, né? Quando a gente diz que a gente está defendendo, no caso que eu estou falando aqui mais especificamente, uma disciplina de análise na reta que dialogue com a matemática da educação básica, ou de forma geral, dos conteúdos matemáticos do curso de licenciatura em matemática que dialoguem com a educação básica, a gente precisa, acho que, dar precisão a essa afirmação, né? Ou seja, explicar bem o que a gente quer dizer com isso, porque essa afirmação, acho que ela pode ser entendida de várias maneiras diferentes. Só você falar isso, tem que dialogar com a educação básica. Pode ser entendida, por exemplo, que não é o que eu quero dizer aqui, que ela repita aquilo que se faz na educação básica, né? Então, que seja como às vezes eu ouço algumas pessoas defenderem que o curso de licenciatura tem que ser uma revisão dos conteúdos de educação básica. Então, não é isso que eu quero dizer quando eu estou defendendo uma disciplina de análise que dialogue com a matemática da educação básica. Então, no final da minha fala, eu quero voltar a essa questão, né? E aí, sobre essas reflexões, eu trouxe aqui também, para começar, alguns trechos de trabalhos do meu grupo de pesquisa anteriores que falam sobre isso, né? E as referências, como eu disse, estão aí embaixo. Então, basicamente, isso é uma citação que diz aquilo que eu já falei, né? Que a gente muitas vezes se pensa
nos currículos de licenciatura em matemática como versões facilitadas dos currículos de bacharelado, que a gente tem chamado de um bacharelado mutilado, né? Porque isso é uma perspectiva negativa, né? Porque se toma o curso de bacharelado e se retira desse currículo aquilo que se supõe que o professor não precisa saber. Então, é uma produção de currículo que se sustenta, por isso que eu estou chamando de uma perspectiva negativa, naquilo que o professor não precisa saber. E a gente precisa, para pensar em currículos de licenciatura, daquilo que a gente tem chamado de uma perspectiva afirmativa, ou seja, de pensar nos saberes específicos da docência, entendida, como eu disse, como uma atividade profissional. E também uma outra citação de um outro trabalho, né, que, como eu disse, acho que isso mais ou menos atravessa tudo que eu quero dizer nessas reflexões, que é um pouco, assim, é um pouco não, é muito uma provocação, eu acho, para os colegas aqui na universidade, sobre como se pensa, especialmente nos departamentos de matemática, sobre a educação matemática. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Que a gente precisa, para fazer essas reflexões, pensar na educação matemática e na educação como campos de pesquisa, né? E muitas vezes eu acho que dentro dos departamentos dos institutos de matemática, nas grandes universidades, se pensa na educação, em particular na educação matemática, como algo que a gente possa fazer, vamos dizer assim, de orelhada, né? Assim, então, fazer sem muita reflexão e sem muito rigor na reflexão, né? Assim. Então, por isso que eu estou dizendo aí que se pensa nesses currículos, né? No caso, eu estou falando de currículo de licenciatura, mas de forma geral, na educação matemática, como algo que a gente possa pensar a partir dessas coisas que eu estou dizendo aí, como tradição. Então, sempre foi assim, então deve continuar sendo assim. E é uma coisa que às vezes eu ouço muito dizer quando se defende que disciplina tem que estar ou não, ou como tem que ser a abordagem de cada disciplina, né? Assim. Então, sempre foi assim, então tem que continuar sendo assim. Experiência pessoal, né? Quando eu estudei era assim, então deve continuar sendo assim. Ou preferência, eu acho isso muito legal, então isso tem que estar no currículo, né? Assim. E essas posições, quando a gente fala sobre educação, percebam que elas são essencialmente posições negacionistas, né, assim, porque elas se baseiam, elas negam uma produção de pesquisa no campo e colocam a opinião pessoal à frente dessa produção de pesquisa. Então, eu quis fazer essa provocação, porque eu acho isso um fenômeno muito assim, surpreendente, que muitos cientistas são muito rigorosos quando falam internamente da ciência, mas assumem posições que podem ser entendidas como negacionismo quando falam da educação em ciências, em particular da educação matemática. Então, é uma provocação mesmo, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Então, passando aqui, né, para falar um pouco dessa perspectiva teórica de matemática problematizada, eu vou tentar ser rápido, que eu já estou falando muito. E eu botei essa imagem aí, que eu gosto muito, né, que é uma foto que eu tirei de um cartaz que estava pregado no corredor aqui da UERJ, que é da nossa Universidade Estadual aqui no Rio de Janeiro, que diz Quilombo e a educação, porque é uma, vamos dizer assim, uma mudança de referências, né? Então, essa ideia do aquilombamento é um movimento que defende a gente pensar numa educação com outras referências. E isso tem a ver um pouco com o que eu quero dizer, com o que eu quero falar aqui hoje. Embora não assim diretamente com questões raciais, no caso. Bem, mas o que a gente quer dizer com, na verdade, o que eu quero falar aqui com essa posição teórica é uma oposição entre uma perspectiva que a gente tem chamado de matemática não problematizada com uma perspectiva que a gente tem chamado de matemática problematizada. E a ideia para pensar nessa oposição vem da constatação de um roteiro culturalmente legitimado no ensino de matemática, sobre o qual vou voltar a falar daqui a pouco, mas é esse roteiro aí que a gente começa enunciando as definições, então falando esse conceito é isso, e a partir daí a gente enuncia teoremas, né, assim, ou seja,
Isso aí eu acho que vale tanto, como eu disse, para a educação superior como para a educação básica. Na educação superior, acho que é muito isso, exatamente como está aí. Na educação básica, nem sempre a gente usa a palavra teorema, mas a gente fala de propriedades. Então, a gente muitas vezes começa as definições assim, sei lá, um retângulo é isso. Aí quais são as propriedades do retângulo? É isso, isso, isso. E depois exercícios, aplicações, enfim, etc. Mas nesse roteiro a gente deixa de discutir, por exemplo, sobretudo, né, quando a gente começa enunciando as definições, a gente deixa de discutir, por exemplo, da onde vem para onde vai aquela definição, ou seja, por que aquela definição é relevante dentro do próprio campo da matemática como uma área científica mesmo, né? Assim, então a gente deixa de falar numa contextualização, que eu não estou falando nem de contextualização na vida cotidiana, mas uma contextualização interna, dentro da própria matemática, né? Da onde vem aquilo dentro da matemática, assim, da matemática contemporânea, né? Mais especificamente. Então, esse roteiro, ele descreve, né, aquilo que a gente tem chamado de ordem da estrutura, ou seja, a forma como a matemática está organizada hoje, ou seja, ele olha para a matemática internamente, né, como se fosse um retrato estático da forma como a matemática está organizada hoje. Mas ele não descreve as ordens que a gente está chamando das ordens de invenção, ou seja, a forma por meio dos quais a matemática é produzida. Eu estou dizendo aí em dimensões históricas e subjetivas, né? Assim. Então, esse roteiro ele se restringe a descrever como a matemática está constituída hoje. Mas ele se omite sobre como se chegou a essa constituição da matemática, por que, que essa constituição é assim, por que, que esses conceitos são ou não relevantes dentro da matemática contemporânea. Isso que eu estou falando é um pouco numa dimensão histórica, né, assim, de como aquelas ideias são produzidas historicamente, e numa dimensão subjetiva, eu quero dizer com isso, como, por exemplo, dentro de uma sala de aula, as pessoas dão sentido àquelas ideias, ou seja, como aquelas ideias afetam as pessoas, né? Então, ordem da invenção, eu quero dizer isso. E parece haver também uma concepção que sair desse roteiro implicaria num enfraquecimento do conteúdo matemático, né? Assim, é um discurso que eu acho que eu pelo menos ouço muito, né? Esse discurso, assim, que é uma coisa assim, se você sair desse roteiro aí, você está facilitando, você está, quer dizer que ensinar matemática mesmo é fazer isso. Qualquer outra forma de abordagem é sei lá, um acolchambramento de alguma forma. E o que eu quero defender aqui é justamente o contrário, né? Que falar de uma perspectiva problematizada, que é a perspectiva sobre a qual eu já vou falar em seguida, que pretende desconstruir esse roteiro, corresponde, na verdade, a um aprofundamento do próprio conteúdo matemático, né? Ou seja, que quando a gente faz uma abordagem no ensino de matemática que se limite a descrever esse roteiro, né? Enunciar as definições, enunciar os teoremas, fazer as demonstrações, simplesmente relatar as demonstrações, a gente está, na verdade, superficializando o conteúdo matemático. Então, isso aí também é um trecho de um trabalho do meu grupo assim, anterior, que está falando basicamente isso que eu já falei, né? O que a gente está chamando de ordem da estrutura e de ordem da invenção, né? E que eu quero falar agora, justamente que eu estou falando de matemática problematizada e não problematizada. Então, para pensar, né, nessas ideias, né, a gente precisa pensar que a matemática hoje é reconhecida como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza, né? E que o conhecimento matemático é caracterizado por essa perfeição da estrutura e pela correção dos resultados, né? Essa afirmação, eu acho que aí tem uma confusão epistemológica, né? Porque essa afirmação, ela se refere àquilo que essa que está no primeiro parágrafo aí,
ela se refere àquilo que nós estamos chamando de ordem da estrutura, ou seja, de como a matemática está constituída hoje, mas não a como o conhecimento matemático é produzido. Então, se a gente olhar para as formas como o conhecimento matemático é produzido, que, como eu disse agora há pouco, é algo com o que nós deveríamos nos preocupar quando nós falamos de educação matemática, não é bem assim. Né? Então, embora a matemática internamente possa ser caracterizada como uma ciência da certeza, exatidão, etc., o conhecimento matemático não se produz dessa forma. Então, eu acho que tem uma confusão epistemológica que a gente generaliza essa ideia de certeza, de exatidão, para como a matemática se produz socialmente, e dentro disso está o ensino de matemática. Né? Então, quando a gente fala de como a gente dá sentido às ideias matemáticas, isso não ocorre dessa forma exata, né, que é a palavra usada para descrever a matemática como campo do conhecimento. Né, assim. E também parece que tem um certo tabu que quando a gente fala isso, né, que a aprendizagem, o ensino, enfim, a produção da matemática, o entendimento da matemática como uma construção social não se dá de forma exata, parece que a gente está questionando essa exatidão interna da matemática. Parece que a gente está flexibilizando o rigor, a lógica internos da matemática. Então, por isso que eu digo que é uma confusão epistemológica, porque essas coisas estão em planos epistemológicos diferentes. E eu defendo que a gente precisa entender essa diferença epistemológica para falar de ensino de matemática, especialmente das disciplinas como análise na reta, né, no ensino superior. Então, a partir disso, o que a gente está chamando primeiro de matemática não problematizada? É uma concepção sobre a matemática como basicamente um conjunto de respostas, né? Ou seja, um conjunto de verdades que existem a priori, né? Assim, ou seja, isso eu tô colocando ali, eu estou colocando aqui, eu estou falando de uma dimensão epistemológica da própria matemática, porque eu quero dizer o seguinte: isso é uma concepção sobre o que é a matemática como campo do conhecimento. Então, é uma concepção de que a matemática é simplesmente um conjunto de verdades, né, que a gente chama de teoremas, um conjunto de fatos. E esses fatos são e sempre serão como eles são hoje. Então, o que eu estou defendendo aqui, a gente poderia relacionar também com aquela ideia da matemática inventada ou descoberta. Então, isso aí corresponderia à ideia de que a matemática é descoberta, né? Que a matemática está na natureza, sempre existiu, e a gente apenas, como, vamos dizer assim, seres humanos, a gente descobre aquela matemática. Então, eu estou me opondo a essa posição epistemológica. Eu estou defendendo a ideia de que a matemática é inventada. Né? A gente poderia dizer assim, que é o que eu quero falar em seguida. Então, nessa posição, né, que na verdade eu estou criticando, que eu estou chamando de matemática não problematizada, a matemática é entendida como um conjunto de verdades que sempre foram e sempre serão da forma como são hoje. Né? Então, o conhecimento matemático é fixo. Então, o que evolui é o entendimento humano sobre essas verdades. Né? E isso aqui é muito importante porque eu quero dizer em seguida. Então, esse conhecimento evolui de forma linear, etc., de um estado mais atrasado para o mais atrasado, por meio da inspiração isolada de gênios com talento inato. Então, essa é uma narrativa que eu acho que é bem importante para a gente pensar em educação matemática, que é o que a gente chama, às vezes, de mito da genialidade, né? Assim, que é aquela ideia de que a matemática é muito forte, eu acho, no ensino de matemática, na educação básica e na educação superior, que é a ideia que a matemática ela só é acessível para pessoas que nascem com um certo talento inato. Né? E essa é uma ideia que ela é muito alimentada por uma narrativa histórica da matemática. Uma narrativa histórica da matemática que se concentra, né, que é uma narrativa assim, idealizada e heroicizada, né, que se concentra nas pessoas. Então fala assim, Newton era um gênio e inventou o cálculo.
né? E, na verdade, se a gente for olhar a matemática como construção social, não é nada disso, né? Assim, ele não inventou, ele não acordou um dia inspirado e falou, vou inventar o conceito de derivada, né? Isso vem de todo um contexto científico e social da época, né? Então, isso que eu estou chamando de matemática não problemática tem a ver com essa ideia, né? A matemática sempre existiu, quer dizer, as verdades matemáticas são eternas. O que evolui é a nossa é, é o nosso acesso a essas verdades, e esse acesso se dá, sobretudo, pela ação isolada de determinadas pessoas que têm um talento assim fora do normal, digamos assim. Nesse sentido, os problemas, né? Eu quero dizer aqui, na verdade, um contraponto importante entre essas ideias de matemática problematizada e não problematizada é como a gente entende o que é problema, né? Então, nessa perspectiva não problematizada, né, que a matemática é um conjunto de verdades que sempre existiram, etc., e que o que evolui é o nosso entendimento sobre essas verdades, então os problemas são entendidos como deficiências provisórias, né? Que são aquelas coisas que nos dão acesso a soluções e que são desconstruídos e que perdem o sentido, perdem a validade quando essas soluções são atingidas, né? Então, os problemas só servem para a gente chegar a essas verdades que existem a priori, né? E outra coisa também importante, né? Como o que evolui é o nosso entendimento sobre essas verdades, então os problemas são uma manifestação dessa falta de entendimento. E essa falta, eu acho que isso é bem importante, né, para a gente pensar em educação matemática, porque essa falta de entendimento ela é atribuída a alguma deficiência do sujeito. Então, isso eu quero voltar no final, que é bem importante. Né? Eu quero, assim, tensionar essas ideias do que é entender e não entender, né? Então, a falta de entendimento, o problema, o erro, né, que eu estou falando aí também, em geral, eles são atribuídos como, eles são tratados, né, como um sinal de deficiência do sujeito. Então, a pessoa, o aluno, né, no caso, a pessoa que erra ou a pessoa que manifesta um não entendimento é porque ela é menos capaz do que a pessoa que sempre acerta ou que sempre manifesta o entendimento das coisas. Ou seja, o problema, né, como eu disse, o erro, o não entendimento, são manifestações de deficiências subjetivas, né, das pessoas. Porque a matemática está lá parada, sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir. E alguns são mais capazes ou menos capazes de ascender aquele conhecimento. Então, essa é a ideia que eu quero tensionar aqui, tá? E para começar a tensionar essa ideia, né, isso aí também é importante. Os problemas só têm valor quando eles levam a uma solução verdadeira, com referência nessa verdade eterna. E eu quero dar eu gosto de dar a questão do erro também, que eu já falei, já vou voltar a falar sobre isso. E eu gosto de dar um exemplo que eu acho que é da geometria não euclidiana, das geometrias não euclidianas como campo de pesquisa, que eu acho que esse exemplo, ele tensiona essa ideia, né, que eu estou criticando de uma forma que eu acho que é bem evidente, né, assim. Então, se a gente pensar em como as geometrias não euclidianas se consolidaram como uma área de pesquisa dentro da educação matemática, do ponto de vista histórico, a gente pode ver que os erros tiveram um papel crucial nessa consolidação. De que erros eu estou falando? Nessa história, que eu não vou entrar muito em detalhes, obviamente, houve. Né, qual era a questão aí? Era tentar demonstrar o postulado das paralelas de Euclides como um teorema decorrente dos demais axiomas da geometria euclidiana. Né? Então, ao longo dessa história, né, houve várias tentativas, Lobachevsky, Bolyai, etc., de demonstrar
esse postulado das paralelas como um teorema, né? E essas tentativas tiveram erros que basicamente se davam à assunção de propriedades que, na verdade, eram equivalentes ao postulado das paralelas, como, por exemplo, a chamada lei angular de Thales, né, que é a soma dos ângulos internos é igual a 2 ângulos retos e tal. E foram esses erros, né, que permitiram os insights que levaram à constituição da geometria não euclidiana como uma área de pesquisa. Então, não foram os acertos que levaram à produção de uma nova área, foram os erros. Então, por que, né, se na história da matemática é assim, né, por que muitas vezes nos contextos de ensino de matemática a gente sempre interpreta o erro como algo que não produz nada, como um sinal de deficiência, né, assim. Enfim. E repara aqui também, rapidinho, a gente pensar. Nesse sentido, eu estou pensando na demonstração do postulado das paralelas como um problema, né? Assim, como se demonstra o postulado das paralelas? Nesse sentido que eu estou usando a palavra problema aqui. Repara que esse problema não foi resolvido, né? Assim, isso é ou não é, né? Simplesmente se produziu um contexto matemático no qual é e outro não é, né? Então, nesse sentido que eu estou falando, que o problema não levou a uma solução e ele tem uma relevância em si, né? Que é o que eu quero dizer quando eu falo de matemática problematizada. Então, falando agora mais especificamente do ensino, né? Isso aí eu vou pular por conta do tempo, que mais ou menos eu já falei, né? O ensino que tenta imitar essa estrutura e que é uma ideia de ensino, que aqui eu estou falando também de uma concepção do que é ensinar matemática, quais são os objetivos, digamos assim, do ensino de matemática. Então, vinculado a essa ideia não problematizada de matemática, está uma ideia de que ensinar matemática é relatar coisas, né? Então, matemática é falar, isso aqui é não sei o que, ou seja, é falar quais são as definições. Então, nesse sentido, também vou passar rápido nisso aqui, porque também basicamente eu já falei, é só por conta do tempo mesmo, que é aquilo que eu chamei agora há pouco de uma confusão epistemológica, né? Que o ensino de matemática herda características que são atribuídas à matemática como campo do conhecimento. Se a matemática é entendida como uma ciência exata, rigorosa, etc., o ensino também tem que ser assim, né? Mas justamente esse é o ponto crucial nessa contraposição que eu estou fazendo entre matemática problematizada e não problematizada, né? Assim. Ou seja, que a produção de conhecimento matemático não é assim. Então, isso aqui é uma coisa também que eu não vou me alongar, mas seria outra direção que a gente poderia ir, que essa ideia sobre a qual eu também já falei agora há pouco, de que conhecimento matemático só é acessível a pessoas que têm um certo talento inato, né? E que nascem talentosas, né? Assim. E que, nesse sentido, eu acho que isso é muito comum, né? Muito forte no ensino de matemática, que esse discurso dos alunos bons e os alunos fracos. E que o papel do professor seria identificar os alunos talentosos e separá-los dos fracos, né? Isso é o que às vezes a gente chama em educação de uma profecia autorrealizada, né? Que aqueles alunos que são rotulados como fracos, eles se tornam fracos mesmos, né? Porque dentro do contexto educacional eles são formados para serem assim, né? E como estava dizendo, outra direção que eu não vou levar, se a gente pensar nessa ideia de talento dentro do contexto dos contextos brasileiros, né, sociais brasileiros, que são atravessados por questões de racismo estrutural, de patriarcado, etc., ela ganha contorno, ganha enviesamentos de raça e de gênero, né? Então, por que nas ciências ditas exatas tem mais homens do que mulheres, né, ainda hoje, e tem mais pessoas brancas do que negras? Porque essa visão de talento ela não é neutra politicamente. Ela tem uma cara, né? Ou seja, o aluno idealizado que se pensa como a imagem do aluno bom em matemática é um homem branco, hétero cis, né? Mas enfim, isso seria outro tema para outra fala. Passando agora rapidamente à ideia de matemática problematizada, em oposição ao que eu estava falando de matemática não problematizada, né? O que muda é como a gente entende a categoria problema, né? Então,
em linhas gerais, a gente entende que a matemática como campo de conhecimento, ela não é um conjunto de verdades, ela é um conjunto de questões, ela é um conjunto de problemas, né? Então, nesse sentido que eu estou falando, corresponde às ordens de invenção. Então, os problemas não são mais entendidos como uma deficiência em relação a um saber que existe a priori, e sim como o próprio saber, né? Então, saber é pensar nos problemas, né? Os problemas que engendram os teoremas, né? E os teoremas podem ser provisórios também, assim, no sentido interno, eles têm uma verdade em si, né? Mas outras verdades por outros problemas podem ser produzidas. E os problemas também têm uma verdade em si, independente de conduzirem ou não a uma solução. Então, isso é um pouco o exemplo que eu já falei da geometria não euclidiana. Isso eu vou passar rápido também. E eu quero dar um outro exemplo para ilustrar, para dar um pouco de materialidade a isso que eu estou falando, né? Que os problemas que eu estou defendendo aqui, que os problemas, né, que eu chamo de matemática problematizada, é uma concepção sobre a matemática e sobre o ensino de matemática que coloca os problemas na centralidade, né? Então, os problemas têm um valor em si, independente deles levarem ou não a uma solução. Quer dizer, independente da resposta que a qual eles levam, assim. Então, um outro exemplo que eu quero falar disso, já me aproximando na segunda parte da minha fala do conteúdo de análise na reta, é essa pergunta aí, tá? Que seria um problema. Dados um segmento AB e uma unidade U, eu vou falar, isso eu poderia ficar falando horas, eu vou falar rápido. Uma unidade U, que eu estou ilustrando aqui nesse desenho, é sempre possível determinar uma subdivisão de U que caiba um número inteiro de vezes? Bom, qual é a resposta para essa pergunta? Se a gente pensar naquilo que a gente já sabe, o que está por trás dessa pergunta, na verdade, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a ideia de comensurabilidade e incomensurabilidade na matemática grega, né? De segmentos comensuráveis e não comensuráveis. Na matemática contemporânea, isso se traduz exatamente pela ideia de número racional e número irracional. Quando isso aí acontece, quando você tem uma subdivisão de U que caiba um número inteiro de vezes em A, a medida de A em relação à unidade U é um número racional, né? Então, qual é a resposta dessa pergunta? Se a gente pensar com o que a gente já sabe, a gente vai chegar à conclusão que a resposta é não. Porque se a resposta fosse sim, não existiriam números irracionais. Como existem números irracionais, então a resposta dessa pergunta, assim, pensando dessa forma, como nós já sabemos, nós já aprendemos que existem números irracionais, então nós sabemos que a resposta a essa pergunta é não, né? Nem sempre isso é possível, né? E uma outra pergunta que eu quero colocar aqui, que tem a ver com o conceito de cardinalidades infinitas, que é toda uma viagem, né? Assim, existem mais números racionais ou mais números irracionais? A gente aprende também, do ponto de vista das cardinalidades infinitas, que existem mais números irracionais. Quer dizer, conjunto dos números irracionais é não enumerável e o conjunto dos números racionais é enumerável. Portanto, ele tem uma cardinalidade menor, né? Mas a gente também pode pensar nessa pergunta da seguinte, por isso que eu botei uma representação de uma expressão decimal aí, que é a seguinte: existem muito mais possibilidades de gerar representações decimais não periódicas do que periódicas, né? Então, se a gente for pensando assim, por exemplo, eu vou chutar aleatoriamente os valores dessas casas decimais aí, A1, A2, etc. Então, se eu fosse chutar aleatoriamente, é muito mais provável de eu chegar a uma representação não periódica, que é um número irracional, do que a uma representação periódica, que é um número racional,
né? Então, isso é o que a gente pode responder com aquilo que a gente aprende na graduação, digamos assim, de matemática, tá? E essa questão do que é mais provável, isso corresponde, isso tem uma formulação rigorosa também em matemática, né? Se a gente pensar em teoria de probabilidade, a gente sabe que a medida dos números racionais é zero, então a probabilidade de você escolher aleatoriamente o número racional é zero. Mas eu estou falando no que eu quero falar aqui não é bem isso, é no sentido intuitivo, né? Ou seja, se com aquilo que a gente já sabe, com o que a gente aprende na matemática da graduação, a gente sabe responder essas perguntas. Mas qual seria, como a gente pensaria nessas perguntas, pensando só com a intuição e não aquilo que a gente já sabe? Se a gente pensa dessa forma, a gente não pode, a meu ver, deixar de reconhecer de que é muito mais intuitivo de que eu conseguiria uma subdivisão da unidade U, porque, repara, é uma subdivisão qualquer. Eu posso subdividir a unidade U em 1 bilhão de vezes. Então, nesse sentido, pode ser muito mais intuitivo de que eu vou encontrar uma subdivisão que caiba um número inteiro de vezes ali em AB, né? Então, os números irracionais, na verdade, eles vêm de problemas que são desafiadores aos sentidos humanos. E isso tem muito a ver também com a emergência da matemática formal na matemática grega, mas também não vou entrar muito para esse lado aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? O fato de nós sabermos a resposta para esses problemas não elimina a potência dos próprios problemas, porque isso não os torna, o pensamento sobre eles não fica menos surpreendente, digamos assim, né? Então é um pouco nesse sentido que eu quero dizer que numa matemática problematizada, a gente pensa na potência, que a potência dos problemas não é eliminada pela sua solução, pelas suas possíveis soluções. Bom, e nesse sentido, né, se a gente pensa no ensino de matemática dessa perspectiva, tudo muda de lugar, né, assim. Então, a questão do erro, né, também, como eu já falei, que não é visto mais como um sinal de deficiência, né, um sinal e o não entendimento, né, também como um sinal de que aquela pessoa que manifesta um erro ou um não entendimento é menos capaz do que as outras, mas o erro e o não entendimento são entendidos agora como possibilidades de produzir outras ideias, né? E isso é uma coisa que não é apenas assim uma retórica teórica, tá? É uma coisa que, na minha prática, eu levo muito a sério, né? Muitas vezes, um aluno que manifesta não estar entendendo algo está produzindo muito mais sentido sobre aquilo do que aquele que declara estar entendendo tudo, né? Então ele pode estar produzindo muito mais ideias. No entanto, estou dizendo que sempre é assim, tá? Mas muitas vezes é assim. No entanto, sempre, quer dizer, é muito comum uma posição na qual a gente sempre associa o não entendimento a um sinal de deficiência, como eu falei agora há pouco, né? Então, é isso que eu quero tensionar, né? O lugar do erro e do não entendimento. Né? Isso tem a ver também com uma ideia da aprendizagem como algo que acaba, né? Porque na perspectiva não problematizada, se a matemática é um conjunto de verdades que existe a priori, né? Então, quando a gente ascende a essas verdades, a gente para de aprender, né? E nessa perspectiva eu estou defendendo uma aprendizagem situada no não acabamento, né? Assim. Por isso que os problemas são relevantes. E agora, passando ao final. Então, eu botei esse símbolo aí também, que é uma imagem na internet, que representa uma ideia de desobediência, tá? Assim, que é um pouco ir contra aquilo que é padronizado. Então, voltando àquela pergunta que eu falei no começo.
uma disciplina de análise real articulada com a prática deve ser articulada com a prática disso que a gente defende, né? Profissional de ensinar matemática em educação básica. Mas o que isso quer dizer exatamente, né? Como eu disse, a gente só falar isso é um pouco vago. Então, essa proposta, ela dialoga com a matemática acadêmica, mas não está restrita à apresentação, ou seja, a simplesmente relatar os seus padrões de rigor. Ela dialoga com a matemática escolar, mas ela não é ditada por seus currículos, né? Assim, então, não é uma ideia, como eu vou falar já em seguida, de uma disciplina de análise real que vai ser utilitária para os currículos convencionais de educação básica, mas vai nos ajudar a problematizar esses currículos também. E também a gente não pretende, também como eu falei no começo, simplificar a matemática acadêmica para aproximá-la dos currículos da matemática escolar e nem chancelar os currículos da matemática escolar pela matemática acadêmica, no sentido, o que eu quero dizer com isso? De transportar os padrões de rigor da matemática universitária para a matemática escolar, né? Então, são campos também epistemológicos que eu defendo que são diferentes. Então, a gente pretende discutir tanto os currículos da matemática escolar como os padrões de rigor da matemática científica, digamos assim, de forma problematizada. Com isso, eu quero dizer que é entender esses padrões de rigor também como uma construção social, o que não implica em flexibilizá-los internamente. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer com articular com a matemática escolar. Quer dizer, é uma perspectiva na qual a matemática acadêmica e a matemática escolar se problematizem mutuamente, digamos assim. Uma sirva para problematizar a outra. Então, vou dar alguns exemplos disso aí, tá? Se a gente fizer essas perguntas aqui, o que é 2 elevado a 3? O que é 2 elevado a menos 3? O que é 2 elevado a 1/3? Eu acho que isso aí todo mundo vai saber responder, pelo menos de forma descritiva, né? No seguinte sentido. 2 elevado a 1/3 é raiz de 3. A pessoa pode não saber responder por que 2 elevado a 3 é definido como raiz de 3. Mas ela vai saber dar um sentido a esse símbolo, digamos assim. Mas se a gente perguntar o que é 2 elevado a π, eu acho que muita gente não vai saber nem dizer de onde vem isso, como eu falo o que é isso, né? Assim. Então, isso são algumas questões que têm muito a ver com aquilo que eu quero defender, já chegando ao final da minha fala, para uma disciplina de análise real. E o que isso tem a ver com a matemática que se aprende na universidade? Ou seja, essa ideia de potenciação e função exponencial são conteúdos que a gente aprende no ensino fundamental e no ensino médio, mas o que isso tem a ver com a disciplina de análise? Ou o que é raiz quinta de 7? O que eu quero dizer com essa pergunta? A gente sabe o que é raiz quinta de 7, que é assim, o número que multiplicado por ele próprio 5 vezes é igual a 7. Mas, como sabemos que esse número existe? Né? No seguinte sentido, esse número a gente pode demonstrar que não é um número inteiro. Né? Como a gente sabe, por exemplo, que raiz cúbica de 8 existe? Porque a gente faz a conta. Né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas como eu sei que existe um número que não é inteiro, não é racional, que multiplicado por ele mesmo dá exatamente 7, e não 6,99, por exemplo. Né? Isso também tem a ver com os conteúdos de análise real, mas muitas vezes isso não é falado explicitamente nessa disciplina de análise real nos cursos de graduação. Algumas questões aqui que têm a ver também com a questão de infinito, né? Existem mais pontos em um segmento ou em uma reta, mais pontos em um segmento ou um quadrado, né? Surpreendentemente, esses conjuntos têm a mesma cardinalidade, né? A gente pode construir uma bijeção entre um segmento de reta e um quadrado. Existem mais racionais ou irracionais, como eu falei. E o que isso tem a ver com a matemática que se ensina na escola básica? Isso aí também não vou me alongar, que eu também poderia ficar falando horas sobre isso, que o que o teorema fundamental do cálculo diz, né? Assim,
Ou seja, a gente aprende muito derivada como reta tangente, né? Derivada é a inclinação da reta tangente, integral como área. E a gente aprende também em cálculo 1 que o teorema fundamental do cálculo estabelece uma certa relação de inversão, né? Que uma coisa é a inversa da outra. Mas se derivada é reta tangente, integral é área, como é que uma coisa é inversa da outra? E isso tem a ver, né, com ideias, na verdade, de variação e de acumulação, que no seu âmago tem questões que vêm desde as operações elementares com números naturais, lá desde o ensino fundamental 1, né, se a gente quiser. São coisas que eu acho que poderiam também ser exploradas numa disciplina de análise real. O que a gente quer dizer novamente com essa pergunta, né? O que é uma disciplina de análise real articulada com a matemática da educação básica? Eu já falei um pouco o que eu quero dizer com isso, e agora eu quero dizer o que eu não quero dizer com isso. E não é certamente isso aí, né? Assim, essa afirmação é uma afirmação que a gente vê às vezes em alguns livros, enfim, de análise real, que tem uma conjunção axiomática, né? Muitas vezes, por exemplo, o conjunto dos números reais. Então, simplesmente fala assim, axioma. Existe um corpo ordenado completo que eu vou chamar de R, né? E vamos em frente. E aí começa a demonstrar teoremas, etc. Né? O que eu proponho aqui é, pensando nessa articulação entre a matemática acadêmica e a matemática escolar como uma forma de problematização mútua, o que eu estou pensando aqui é exatamente dissecar essa afirmação, né? Que, como eu disse, muitas vezes em cursos de análise na reta é dada em 5 minutos, né? Então, nessa proposta aqui, normalmente eu fico semanas falando sobre isso. O que eu quero dizer com dissecar essa afirmação? É pensar o que é corpo como estrutura algébrica, né? Assim, e qual é a relevância dessa estrutura algébrica e por que a gente fala em estruturas algébricas, né? A gente aprende na graduação, nas disciplinas de álgebra, anel, corpo, grupo, um monte de nomes que são estruturas algébricas. Mas por que a própria ideia de estrutura algébrica é importante na matemática contemporânea, né? Então, acho que a gente só pode realmente pensar sobre aquela afirmação R um corpo ordenado completo se a gente antes pensa nisso, ou junto. E da mesma forma, o que quer dizer o corpo ser ordenado, né? E a gente pode discutir que é muito mais do que definir uma relação de ordem. Enfim, também não vou me estender nisso. E aí a grande questão, né? O que é completude? O que significa dizer que R é completo e o que isso implica? E qual a importância dessas questões anteriores na matemática contemporânea científica e qual a relevância delas para a matemática escolar. Então, é um pouco isso que eu quero dizer com dissecar aquela afirmação que está ali em cima. Isso aí é um esquema, é um diagrama que a gente tem nesse livro aí, meu e da Cidara, que é colega do Rio Grande do Sul, e a Letícia, aqui do Rio de Janeiro, sobre uma ideia que não é a única possível, mas é uma forma de pensar naquelas questões que eu coloquei anteriormente. E o que eu quero falar para pensar nessas questões é que para entender o que quer dizer com R ser um corpo ordenado completo, a gente precisa entender a construção do conjunto dos números reais nesse panorama, né? Então, aí nesse PowerPoint tem até um detalhamento mais sobre essa pergunta que eu estou colocando aí, o que em cada passagem o que se preserva e o que se transforma, né? Que propriedades continuam a valer e que propriedades deixam de valer, digamos assim. Quando a gente passa de N para Z, de Z para Q, de Q para R, também de R para C, né, para os complexos. Então, para entender o que a gente quer dizer com R é um corpo ordenado completo, nessa perspectiva problematizada, a gente precisa situar o corpo dos números reais nesse panorama, né? Sobretudo, para entender o seguinte: as passagens de N para Z, de Z e de Z para Q, são passagens que a gente pode adjetivar como algébricas, porque elas se baseiam basicamente nas operações, né? Ou seja, quando a gente passa de N para Z
a gente está incorporando os inversos aditivos, os simétricos, e quando passa de Z para Q, a gente está incorporando os inversos multiplicativos, né? Mas quando a gente passa de Q para R, essa passagem não é algébrica, porque a gente precisa, só as operações de multiplicação, adição e multiplicação não dão conta disso. Ou seja, se a gente começa nos números naturais e vai acrescentando coisas, vou dizer assim, inventando novos números para dar conta de uma consistência, a partir de uma consistência algébrica, a gente não chega em R, né? E isso tem a ver com o fato da gente ter mais números irracionais. Isso tem a ver com a própria ideia de completude, porque para chegar nos números reais, a gente precisa de uma noção topológica, ou seja, de uma noção de aproximação infinita, né? E isso leva à ideia de completude, e isso tem a ver com o fato de existirem mais números irracionais do que números racionais, e tem a ver também com o fato, que eu não falei aqui, de existirem mais números transcendentes do que algébricos. Ou seja, a maioria dos números reais não pode ser representado nem como fração, nem por meio de radicais, né? Então, essa passagem para os números reais, ela é muito diferente conceitualmente das anteriores, né? E se a gente olhar também, porque eu coloquei aí a passagem depois de R para C, ela volta a ser algébrica, porque a gente trabalha com raízes de polinômios, né? Assim, Então, isso torna essa passagem dos racionais para os reais muito singular em relação às anteriores, né? Como é que a gente parte de uma ideia dos números naturais, que são números para contar, e chega na ideia de números reais, né? Bem, e isso mostra também, vamos dizer assim, a dificuldade de ensinar números reais na educação básica, né? Mas essa dificuldade, pensando dessa perspectiva problematizada, na qual eu estou defendendo que os problemas são mais importantes, assim, ou têm uma importância, não são mais importantes, mas têm uma importância em si, independente das respostas. Se a gente pensar isso também ressignifica o nosso pensamento sobre ensino de números reais na educação básica. Porque muitas vezes a gente opera com uma ideia que é assim, eu preciso dizer para o aluno no ensino médio o que é um número real. E eu estou defendendo aqui que a gente não precisa. A gente não precisa trabalhar com a expectativa que no terceiro ano o aluno vai entender o que é um número real. Essa expectativa não é razoável. O ensino de números reais deve trabalhar, sobretudo, com a problematização, ou seja, quais são as questões que provocam a invenção de um novo tipo de número para além dos números racionais. Eu acho que, pensando numa perspectiva problematizada, se a gente consegue provocar essa reflexão no ensino médio, eu acho que os objetivos da educação matemática estão atingidos. Então é isso, eu vou parar por aqui. Se eu falo demais, não sei se a gente tem mais alguns minutinhos para a discussão. Desculpe aí estender o tempo. Obrigada, professor. Acho que foi ótima a palestra. E eu anotei várias coisas, assim, comentários, reflexões, enfim, que eu fui pensando conforme o professor foi falando. A primeira coisa que eu. Primeiro eu vou deixar aberto se alguém quiser, tiver perguntas também, pode deixar no chat, depois pode abrir o microfone também. Mas duas coisas que eu queria comentar. A primeira é sobre quando o professor fala sobre o roteiro, né? Que o ensino de matemática a gente está acostumado com essa coisa de primeiro a gente dá uma definição, aí a gente traz algumas coisas, consequências dessas definições, e depois aparecem exemplos, e também na matemática também tem uma ordem, né, dos conteúdos. O conteúdo que é mais fácil, tem um conteúdo que é mais complexo, assim, e não exatamente essa ordem surgiu,
foi inventada dessa forma, né, nessa ordem. Quando a gente pensa, tipo, tá, mas então vamos trazer de outra forma, vamos ensinar em outra ordem, né? E daí bate um pouco assim aquela dúvida, será que vai dar certo se eu tentar trazer outra ordem, né? E daí, tipo, um questionamento que eu posso trazer para contra-argumentar isso é, será que a forma como a gente ensina com essa ordem, será que a gente também, será que ela dá certo? Porque, Será que ela está dando certo, né? Assim. será que está dando certo? Senão, eu acho que talvez todo mundo pudesse ter êxito no entendimento da matemática, né? E outra coisa, foi uma coisa que eu estava pensando na palestra da Samara e eu também eu consegui fazer essa relação, né, nas duas palestras sobre que a matemática ela tem uma linguagem que é própria dela, né? Tem os próprios significados dela. E é muito importante que a gente consiga passar esses significados. Não adianta a gente só, por exemplo, dizer que, sei lá, o conjunto dos naturais, o conjunto dos números reais, mas o que é um conjunto? Essas questões que o professor trouxe, assim, acho que são importantes de saber entender, né? Que parece definições simples, mas elas precisam de um entendimento para conseguir avançar, né, em coisas mais difíceis, né? E acho que é isso. Eu falei bastante. Então, Se alguém tiver mas alguma pergunta, enfim, posso comentar, Isadora? pode. Muito boas essas reflexões, assim, também poderia ficar falando horas sobre isso, mas sobre essa ideia de começar com as definições, né? Só dar alguns exemplos, assim. Uma coisa que eu lembro perfeitamente foi quando no curso de álgebra linear aqui, é álgebra linear 2, aqui na UFRJ, que é no segundo período, né, no primeiro ano de graduação, quando a gente vê a definição de espaço vetorial. Eu lembro perfeitamente da minha sensação, porque o professor entrou na aula e escreveu definição. Um espaço vetorial é um conjunto munido de duas propriedades, duas operações, que tem uma lista de propriedades. E a minha sensação é assim, e eu estava, e assim, o que é isso? Da onde isso vem e para onde isso vai? Entendeu? E assim, se você me perguntasse, eu estava entendendo o que ele estava escrevendo, estava lendo o que ele estava escrevendo, mas é entender no contexto da própria matemática, entendeu? Então, a que isso se presta? Então, um espaço vetorial, como eu falei aqui, também é um exemplo de estrutura algébrica, né? Assim, então, para entender isso, a gente precisa entender, no caso do espaço vetorial, basicamente a gente reconhece, vamos dizer, no R2, no R3, no Rn, uma estrutura vetorial e a gente generaliza essa estrutura vetorial para outros conjuntos, né? Enfim, matrizes, funções, que também têm uma estrutura parecida. Então, essa ideia da onde vem o conceito de estrutura algébrica de generalização é característica da matemática contemporânea, né? E naquele caso, por que a gente precisa definir espaço vetorial? A gente só precisa definir espaço vetorial quando a gente quer reconhecer aquela estrutura para além do Rn, né? Porque se fosse para ficar só no Rn, não precisaria. Enfim, então é isso que eu quero dizer, da onde vem para onde vai. Então, eu lembro da minha sensação, e eu acho que é surpreendente, para mim é surpreendente lembrar disso, que isso foi na década de 80, né? Foi assim, enfim, mais de 30 anos e até hoje eu lembro como aluno de primeiro ano de graduação ficar perdido. E eu reprovei, inclusive, nessa matéria. Um outro exemplo também, né, que tem a ver com essa ordem da estrutura, é quando a gente anuncia um teorema. Basicamente, quando a gente vai ensinar um teorema, muitas vezes a gente anuncia e demonstra, né? Então, por exemplo, teorema do valor médio. A gente fala assim, seja uma função definida no intervalo AB em R, e ela tem que ser contínua no intervalo AB, diferenciável no intervalo AB fechado e diferenciável no intervalo AB aberto, então existe um número C, trará. Então, a gente anuncia e demonstra, mas, por exemplo, problematizar nesse caso passa por pensar assim, por que as hipóteses são aquelas e não outras? Né, assim, então, por que a gente precisa que a função seja contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto? Assim? Então, por exemplo, dá um contra-exemplo mostrando por que cada uma dessas hipóteses é necessária. E enfim, para que se qual é o papel central ou não, qual é daquele teorema dentro daquela teoria, né? Assim, então isso não é falado, não é muitas vezes falado, né? Por isso que eu falei que é uma aula que relata essa estrutura, né? E
E o que eu estou defendendo aqui é que sair disso, você está aprofundando a discussão e não superficializando. Quando às vezes se fala, dar aula de matemática mesmo é fazer isso, né? Assim, é uma visão que eu acho equivocada. E também, o que você falou da história da matemática, né? Que eu estou falando, a problematização numa perspectiva histórica e subjetiva, né? A história da matemática, em geral, as definições surgem por último, né? Então não é que alguém inventou, acordou em dia, vou definir isso aqui, e aí demonstrou um monte de teorema. Em geral é o contrário. Em geral, se sabe os teoremas onde se quer chegar e se procura a definição para, historicamente, que eu estou falando, né? Para qual aquele teorema, que vai possibilitar aquele teorema, né? Assim. Então, o conceito de continuidade, a gente aprende, para todo epsilon existe delta, trará. Isso aí demorou séculos e toda uma discussão para chegar a esse, por que é esse conceito de continuidade, não outro, entendeu? E por isso que eu digo que as ideias são inventadas e não descobertas. E eu acho que isso produz uma ideia que é muito danosa para o ensino de matemática, que as definições formais inventam as ideias, né? Aí você falou da ideia de conjunto, de número, etc., né? Assim, a ideia de número existe muito antes do conceito de conjunto, né? O conceito de conjunto com o qual a gente opera muito hoje na matemática contemporânea, ele tem pouco mais de 100 anos, né? Tem menos de 200 anos, digamos assim, né? Então, e dentro disso vieram os axiomas de Peano, que formalizaram os números naturais. Mas nessa abordagem problematizada, parece que isso inventa a ideia de números naturais, no caso. Mas as ideias precedem a formalização, né? E não é que a gente não tenha que explorar a formalização, mas a gente tem que explorar dessa perspectiva, assim. Né? E acho que, pelo que eu peguei da fala da Samara, que eu peguei só o finalzinho, acho que tem muito a ver, sim. Prof. Vitor. Oi. Bom dia, sou a Kátia. Bom dia. Eu achei muito bacana tudo que eu escutei, do que tu falou. E assim, eu marquei algumas coisas para que tu pudesse depois falar um pouquinho mais sobre isso mesmo. A primeira é a questão da formação, né? Porque o professor faz a licenciatura para ser professor. Ele tem que, pelo menos, no meu entendimento, assim, saber mais umas 3 vezes, no mínimo, aquilo que ele vai ensinar, né? Pelo menos. Então, a graduação, sim, ela tem que ter toda a estrutura para garantir, né? Só que eu vejo, quando eu estudei, foi mais ou menos nessa época também, que tu fez a tua faculdade, ela é muito desvinculada, né? Então, assim, tu vai para a sala de aula sem condições. Hoje tem mais a parte de psicologia, a parte de foco nas didáticas, foco na transposição didática, tem várias coisas. Mas na época que eu fiz, não. Então, tu ia para a sala de aula e tu vai se aventurar, né? Porque daí tu tens que saber o que tu vai fazer com os estudantes, porque como é que tu vai trabalhar uma coisa que é para não matemáticos, tendo uma formação matemática rigorosa, como estou falando. Então, isso é bem bacana pensar, porque o professor ele tem um papel, primeiramente, de ser professor, né? Aí a área matemática vem junto, né? Então, exatamente. Primeiro é ser professor. Outra coisa que eu achei só uma frase, Kátia. Eu sempre falo que eu sou professor, nunca fui professor de educação básica, eu sempre fui professor de educação superior, mas eu sempre falo que antes de ser matemático, eu sou professor. Mas ao falar isso, eu não estou ferindo a matemática, entendeu? Lógico que não, mas são coisas distintas. Exatamente, né? isso. E aí a formação, ela precisa bancar essa parte. E eu acho perfeito. Uma coisa que eu achei maravilhosa, que eu nunca tinha escutado ninguém falar, assim, é uma coisa que, assim, as minhas aulas eu começo, um problema que todo mundo erra. Tá? Aí, assim, mas por quê? Porque aí a gente, a partir do erro, constrói o acerto. E aí acaba com essa coisa de que não pode errar, né? E aí isso que tu falou, me levou muito, assim, como é bacana, porque essa deficiência subjetiva é o que a gente encontra, e a construção que tu falou, né? De quem está construindo a ideia, mas que não chega no resultado, muitas vezes é muito mais
construtiva realmente, e ele fez o aprendizado dele do que aquele que deu 10 na prova. Né? Exatamente. Essa Às vezes produção que a criança faz. aquele que está com dúvida, às vezes ele tá com dúvida porque ele está pensando mais do que o outro, digamos assim, que não tem dúvida nenhuma, entendeu? Por Sim, exemplo, porque pode aí acontecer. decora Isso. uma certa técnica e vai lá e reproduz, consegue, mas não sabe articular, né? Então, esse ponto aí dos erros eu achei bem bacana. Aí agora só fiquei com uma dúvida do que tu falou várias vezes, assim, que a matemática é inventada, e mas aí depois falou, mas ela está ali, né? Porque ela vem sendo construída, ela é uma linguagem natural, né? E é só um código que a gente cria para desvendar, né, as relações que acontecem, então é simbólico, né? Ela é toda abstrata, mas aí eu fiquei meio confusa quando tu diz que ela é toda inventada e ela não, sabe? Eu me confundi um pouco lá no começo da tua fala, porque parecia assim que ela não é criada, sabe? Fiquei perdida, porque tu falou várias vezes. Tá. Ela não é inventada, assim, mas ela é inventada ou ela não é inventada? Como é que faz isso para ti, assim? Tá, entendi. Kátia, você é professora aqui da UFSC ou da Educação Básica? Não, eu sou professora de ensino fundamental. Ah, tá. Só antes de. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada na minha fala, tá? Mas já vou responder, Kátia, na hora. Só antes disso, eu coloquei esse slide que tem o meu e-mail e esse canal do YouTube aí do meu grupo de pesquisa, que tem várias palestras lá. Inclusive, se essa aqui estiver sendo gravada, se vocês permitirem, posso botar lá também. E tem várias aulas de análise, tá? Que estão públicas lá, que eu falando um pouco na qual eu estou fazendo essa abordagem. Então, fiquem à vontade para visitar. E também quem quiser mandar um e-mail com alguma questão que não deu tempo de falar, fiquem à vontade. Mas assim, voltando à questão da caixa. A posição com a qual eu me alinho e que quem não se alinha com essa posição, eu respeito totalmente, tá? Assim, mas a posição teórica e epistemológica com a qual eu me alinho, falando assim bem claramente, é que a matemática não é descoberta, ela é inventada, ela é criada. Então, que a matemática é uma construção social. Então, essa é uma ideia de que não é assim, a ideia de que a matemática é descoberta seria o seguinte, que a matemática está intrinsecamente na natureza, a matemática é uma linguagem da natureza e que a gente desvenda essa linguagem. Essa seria a posição, em linhas gerais, porque isso seria outra palestra, tá? Mas isso é a posição epistemológica de que a matemática é descoberta. Ela está na natureza e a humanidade desvenda essa linguagem. A posição que eu defendo se opõe a essa, tá? É a posição de que a matemática é criada, é inventada. Eu, assim, não sei se eu diria que a matemática é uma linguagem, mas eu diria que ela tem uma linguagem, assim. E que, como a Samara estava falando, que é muito importante na educação a gente pensar em como a gente mobiliza essa linguagem, né? Assim, basicamente, que tem a ver com as questões de abstração, de imaginação, etc. Então, nessa posição, que é a que eu estou defendendo, é que a matemática é inventada, né? Então, que a matemática que a gente tem hoje é uma forma de dar sentido à natureza, e não algo que está na natureza, mas é uma forma socialmente construída de dar sentido à natureza, e que poderia ter outras. Ô, Como já prof, tu quer dizer assim, que no caso, os problemas que o homem vai tendo que resolver, ele vão vai produzindo criando e isso. produzindo as ferramentas que proporcionam a ele a forma matemática de resolver, Isso, no caso, tá? exatamente. Mas não deixa, digamos, eu entendo a posição, só que é uma coisa assim, né? A situação é real, então ela já está ali. Na verdade, a gente acaba É, decodificando
para poder criar uma coisa para funcionar ali, né? Na Sim. verdade, eu acho que sabe que nem tem os teóricos lá? O teórico que é de repetição, o teórico que é de criação, o teórico de mediação, o teórico não sei o quê. Tem que misturar tudo, porque tudo funciona junto, né? A gente tem que usar mais, acho que, as ferramentas do que selecionar, né? Eu também acho. Com isso eu concordo totalmente. Às vezes a gente tem, no campo da pesquisa em educação, tem uma certa fidelidade, né? A pessoa, por exemplo, piagetiano, mas tudo tem que ser explicado por. Eu acho que a gente tem que ter essa abertura, né? Mas, Kátia, nisso que você acabou de falar, é assim. Tipo assim, tem problemas com os quais a gente se depara, tem situações com as quais a gente se depara na vida, né? Como resolver nos mais diversos âmbitos, né? Tanto assim, do dia a dia quanto, sei lá, as órbitas dos planetas no sistema solar. Beleza? Aí a gente inventa uma matemática para tentar dar conta daquela situação. Mas, nessa perspectiva de que a matemática é inventada, a gente poderia inventar outra forma de olhar aquilo que, vamos dizer assim, evidenciaria outros aspectos daquilo. Por isso que eu estou falando que a matemática é inventada como uma forma de dar sentido à natureza, digamos assim. Mas poderia ter outros, entendeu? Entendi. É um pouco isso. Agora, isso não é uma forma, digamos assim, falando bem explicitamente, de depreciar a matemática, entendeu? Ao contrário. Certo? Sim. Eu acho que às vezes as pessoas colocam a matemática num lugar quase de religião, assim, sabe? Que você sacramentalizado. É um pouco dessacramentalizar, mas não é, assim, de forma nenhuma desvalorizar, depreciar, enfim. Sim. É isso. Fez Legal, sentido, prof, Kátia? adorei. Tá. Obrigado. O José tá com a mão levantada. Quer falar, José? Eu ia falar, mais nesse ponto, o que o professor falou de ser inventado ou ser criado, né? Eu também, aí o professor falou agora no finalzinho também, na questão da religião, eu acho que isso que tem, que talvez seja muito ligado com a ideia da matemática de ser descoberta, né? Porque eu acho que desde, por exemplo, no Egito, que você tinha as formas secretas de construir as pirâmides, né? Que o conhecimento era restrito. E aí, como alguns gregos começaram a conseguir ter acesso a esse conhecimento egípcio, né? E aí tem aquela coisa de Pitágoras, a escola pitagórica, né? Então, a possibilidade de você ver chegar a Deus, então aí tem um aspecto platônico da verdade, né? Então, eu acho que isso tudo acabou entrando no inconsciente das pessoas, assim, do que como chegou hoje, porque mesmo que as pessoas não entendem o que é. Não estou fazendo isso por causa de Platão, não estou fazendo isso por causa de Platão, mas isso foi passado de geração a geração, depois de geração, né? Então, eu acho que a questão da matemática ser uma possibilidade de chegar a Deus, eu acho que também tem essa coisa de pensar que ela é perfeita, né? De que Exatamente isso. Pode falar. Então, eu acho assim, como é que eu vou dizer assim, eu, pessoalmente, assim, eu acho que a matemática, no meu ponto de vista, ela digamos assim, existe, pode existir, né? Eu não sei se tem ou não Deus, ou se tem mas eu acredito sim que o universo deve ter uma ordem, mas se isso é uma matemática, não é a mesma matemática que a gente tem, né? Não é uma tentativa de enxergar num caleidoscópio o que está acontecendo, né? Isso. Então, pode até tudo funcionar em padrões perfeitos, mas não é o que a gente está conseguindo enxergar e traduzir, né? Isso que eu acho, é minha forma de ver. Isso, então, isso também é toda uma discussão, tá? Mas essa posição que eu estou defendendo aqui, eu não falei muito, assim, por causa assim, que eu queria chegar mais nas coisas de análise mesmo, é uma posição antiplatônica mesmo, tá? Assim, de que não existe o mundo das ideias, assim, como no sentido que Platão concebeu, assim, naquele sentido, que é justamente isso que eu falei, como uma coisa fixa, eterna, que está lá parada e que a gente apenas ascende aquilo, entendeu? Então, eu acho... Fala. Desculpa, não, eu só queria dizer assim, pode ser
do jeito que... Tá, estou tentando só para deixar claro o que eu estava querendo tentar dizer. Pode ser até que tenha a tal da ideia, mas uma coisa ela tá lá e outra coisa é acreditar que é possível chegar nela. Né? Porque se uma coisa é perfeita e o ser humano é imperfeito, como é que ele chega a ser perfeito? Né? Como é que ele chega na perfeição? Né? Então pode ter uma coisa perfeita, mas a ideia de que a matemática é um caminho que vai nos trazer lá, essa é complicada para mim. Isso aí... Essa também é uma visão que a matemática dá conta do universo, né? Assim, eu, nessa posição aqui, que eu estou vendo que as ideias de matemática existem como possibilidades, não como coisas fixas, digamos assim. E aí tem a ver com essa coisa de que eu falei que a matemática fica num lugar de religião, muitas vezes, essa questão do universo. Só para pensar um pouco sobre isso, né? Na física contemporânea, uma questão que é bastante discutida é a chamada unificação das forças, né? Assim, que basicamente a gente tem uma formulação física chamada física quântica, né? Que funciona muito bem numa escala microscópica, menor do que o átomo, e tem uma formulação que é a teoria de Einstein, né? A gravidade, a relatividade geral, que dão conta, vamos dizer, de uma escala galáctica, né? Mas elas não são matematicamente compatíveis. Então, uma grande questão, assim, não existe uma matemática da qual as duas possam ser entendidas como casos particulares, digamos assim, uma teoria matemática. Então, uma grande questão é que uma busca por essa teoria matemática que unificaria as duas coisas. Ainda tem a questão da matéria escura, da energia escura, que aí já complicam muito mais, assim. E aí tem uma fala do Marcelo Gleiser, que é um físico, né? Não é uma pessoa assim, de educação, é um físico, né? Que é bem conhecido, é professor numa universidade dos Estados Unidos, não lembro qual agora, mas enfim, que ele vai questionar isso, né? E ele fala assim, por que a unificação dos campos por que precisa existir essa teoria matemática que explica tudo, que até o Stephen Hawking, né, aquele físico que morreu há pouco tempo, ele já é uma teoria de tudo, né? Assim, por que tem que existir uma teoria de tudo, no sentido de uma teoria matemática? Por que o universo é matemático? Não tem nenhuma, assim, a crença nisso é uma questão de fé, assim como a crença em Deus, né? Pode existir, pode não existir, mas a busca por isso, sem colocar em questão, será que existe ou não, meio que se pressupõe que existe, pronto. É como é uma crença, assim, não é uma coisa científica. Ele vai falar isso, eu acho bem interessante, né? Em oposição a isso, a gente pode pensar simplesmente que não existe uma teoria matemática que explica o universo em tudo do universo. A gente pode pensar que a natureza se apresenta de forma diferente em cada escala. Então, se a gente olhar na escala microscópica, tem uma forma da natureza se apresentar. Se a gente olhar na escala planetária, tem outra. E se a gente olhar na escala do universo, tem outra. A gente pode pensar isso também, né? Então, isso, assim, só estou lançando coisas aqui, tá? Que são bem complexas, mas tem a ver com o que o José falou, assim, né? Ô, prof, mas de todo modo pode não ter uma unificada, mas a linguagem é sempre matemática, na parte microscópica ou intergaláctica, ela, né? Então, assim, querendo ou não, é a forma, tem a ver com o trabalho da Samara antes, porque se traduzir em palavras fica muito subjetivo e cada um entende do jeito que quer. Então, a linguagem científica, ela é matemática, né? Sim. Porque aí não tem... tu leu aqui, tu leu na China, tu leu aonde tu quiser, que tu compreende o vocabulário, vamos dizer, né? E aí, aquilo ali está traduzido. Então, em cada escala tem uma métrica, vamos dizer, um conjunto de regras que funciona e que serve ali, né? Ela não é universal, mas ela é particular ali, para aquele momento ali, né? Eu acho que não dá para negar. Sim, eu acho que a linguagem matemática nos ajuda a entender essas coisas, né? Nesse sentido que a Kátia falou. Mas isso que eu falei, que colocar a matemática no lugar de religião, não,
nem era exatamente isso, mas é colocar a matemática nesse sentido como algo inquestionável que nunca muda. Então, por exemplo, a gente fala assim, a matemática grega é uma coisa que se fala muito assim, a matemática grega ela é pouco rigorosa. Porque no livro de Euclides tinha coisas que ele fazia que não eram rigorosas, no Elementos. Na verdade, não é isso. A matemática grega tinha outra noção de rigor, que era coerente para os seus próprios propósitos. Então, quando eu falo colocar a matemática no lugar de religião, parece que essa matemática que a gente tem hoje contemporânea, ela é imaculável, entendeu? É um pouco nesse sentido, quer dizer, uma coisa menos, mais até modesta do que essas questões que vocês trouxeram, assim, que são obviamente muito importantes. Mas é ensinar a matemática como se as coisas fossem dogmáticas, entendeu? Um pouco que é essa coisa que eu estou chamando de não problematização, né? Você ensinar os axiomas, as definições como se fossem dogmas, né? Como se fossem que é essa coisa que não só em matemática, mas em química, física, nas disciplinas ditas exatas, né? Que a gente ensina, como eu falei, a concepção não problematizada é uma concepção de que o ensino simplesmente relata fatos prontos e não se preocupa em como essas verdades são produzidas numa dimensão social, né? E eu acho que a comparação que eu fiz com religião era um pouco por isso, simplesmente um ensino que relata. Isso aqui é não sei o quê, né? Uma célula é não sei o quê, né? Simplesmente fica falando coisa. Estou dando um exemplo de biologia só para fugir um pouco da matemática. Mas o ensino que simplesmente relata os fatos. E eu acho que esse ensino que simplesmente relata os fatos, inclusive, ele cria terreno para as perspectivas negacionistas. Porque se o ensino de ciências é simplesmente relatar fatos sem se preocupar em como essas verdades são produzidas, então tanto faz, né? Então, sem se preocupar em como esses fatos fazem sentido ou não, então você falar que a Terra é redonda e gira em torno do Sol é tão válido quanto falar que a Terra é plana, né? Porque é tão sem sentido quanto. Então a gente tem que se preocupar em qual é o sentido que esses fatos têm, como eu falei, numa dimensão histórica, numa dimensão subjetiva, né? Como esses fatos afetam as pessoas, né? Enfim. Tem Eu o acho que Felipe. nesse caso eu teria também a ideia de que não é todo mundo que precisa saber que a Terra é redonda. Só- Ai, não, aí acho que não. Porque a Terra plana não é só assim, eu acho que a Terra é plana, ela tem todo o movimento negacionista, ela tem uma apropriação política fascista, né, assim, né? Então, acho que essa é a questão, né, assim. Mas eu quero dizer, não é que essas pessoas acham que a Terra é realmente plana, é que elas acham que é desnecessário a maioria das pessoas saber que ela é redonda. Isso eu quis dizer. Mas sim, é verdade. Mas eu acho que algumas pessoas acham que a Terra é plana mesmo. E que lá no final tem uma cachoeira gigante que você vai cair. É a mesma vacina, né? As pessoas acham que, né? Apesar. Então, essa é uma postura, o negacionismo se caracteriza por uma postura anticientífica, que é o seguinte, que é você ter uma verdade a priori, e essa verdade é refratária aos fatos e à argumentação. Você tem aquela verdade. E não importa o que aconteça, você não vai sair daquela verdade. Essa é uma postura anticientífica. Por que ela é anticientífica? Porque o que caracteriza a ciência contemporânea é justamente o fato de qualquer verdade científica estar sempre sendo colocada à prova. Na ciência, tudo é problematizado, né? Qualquer verdade científica nunca é entendida como algo absoluto, é entendida como algo que está sempre em questão, né? Assim, agora, então, o negacionismo é o contrário disso, né? Quando se tem verdades absolutas e que você não sai dessa verdade, não importa o que aconteça e o que se argumente, né?
Então, por isso, nesse sentido, que o negacionismo é oposto à ciência. Agora, muitas vezes, a ciência se apresenta na educação de uma forma que dá margem ao negacionismo, né? Que ela se apresenta como um conjunto de verdades inquestionáveis, que é exatamente o contrário do que a ciência é. A ciência se caracteriza por ser um conjunto de coisas sempre questionáveis. Ciência sempre pode ser questionada, né? Então, por isso que eu falei que quando a gente apresenta a matemática como religião, a gente coloca a matemática como algo inquestionável. É isso que eu estou falando. Não sei se fez sentido. Isso é muito assim. Fala, Fez Isabel. muito sentido, prof. O professor Felipe queria fazer uma pergunta. Sim. Professor, se tu quiser abrir o áudio. Pode abrir a câmera também? Pode, fique à vontade. Ah, legal. Bom, primeiro eu queria dizer que gostei bastante da palestra do professor Victor. Sou professor também, né? Sou professor aqui da UFSC, no campus de Blumenau. E sou do departamento de matemática e dou muita aula na licenciatura em matemática, né? Então... É igual a mim. Então, eu queria assistir realmente a sua fala para entender um pouco, realmente, como defender ou não o ensino, digamos, dessa matemática hard na licenciatura, né? Vamos pensar dessa forma. Né? Mas aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu sou graduado em bacharelado em matemática. Eu também. E essas coisas que você relatou, né? Por exemplo, ali a questão dos conjuntos, né? Ou a questão do espaço vetorial, que simplesmente o professor chega, vomita aquilo e ponto. No bacharelado também é assim. Geralmente, comigo foi assim, pelo menos. Então, a minha pergunta é a seguinte: essa discussão de dar mais sentido às coisas, ela não deveria se restringir só à licenciatura, né? Quer dizer, no bacharelado, o bacharelado é hard, é para formar não sei o que, não sei o que. Poxa, o cara futuramente, há uma chance grande dele virar professor no futuro, né? Então, se a gente quer que essa conexão seja feita na licenciatura, por exemplo, é importante que no bacharelado ela também aconteça. Porque realmente, quando eu ia para a aula e eu via o professor pegar o livro, copiar aquilo do livro para o quadro, sem discutir de onde saía tudo e para que servia, eu saía muito frustrado. E era uma aula de bacharelado. Então, a minha pergunta é essa, quer dizer, isso também deveria ser feito no bacharelado? Concordo inteiramente, Felipe. Por isso que, assim, eu falei muito da licenciatura porque a minha área de pesquisa é a informação de professores, né? Assim, e essas reflexões vêm de uma experiência com a disciplina de análise na reta para cursos de licenciatura e para a pós-graduação em ensino de matemática aqui, entendeu? Mas tanto que, até falei no começo, Felipe, que vi que no título da palestra eu não botei licenciatura, eu botei graduação, porque é graduação em matemática, incluindo licenciatura, bacharelado e outras áreas, que a estatística, por exemplo, que faz essa disciplina também. Então, concordo inteiramente com o Felipe, tá? Porque eu queria justamente provocar essa reflexão que o Felipe fez. Né? Assim, como é que a gente tem ensinado essas disciplinas ditas hard, né? Que eu estou falando de análise porque é a minha experiência, mas tipo álgebra, geometria diferencial, acho que valem as mesmas reflexões. Para os cursos de bacharelado, eu queria provocar exatamente essa reflexão. E eu também, assim como o Felipe, eu não fiz licenciatura, eu sou bacharel, mestre em matemática, na verdade meu doutorado é em informática, e só depois do doutorado que eu comecei, que foi quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a enveredar pela educação e pela educação matemática, mas a minha formação é hard, assim como a do Felipe. Esses questionamentos foram tudo depois do, assim, ao longo do doutorado, mas sobretudo depois do doutorado. Mas eu penso muito isso também. Inclusive, teve um episódio, né? Porque aqui, só para ilustrar isso que o Felipe falou, aqui a gente tem no diurno licenciatura e bacharelado, e no noturno é só licenciatura. Mas a disciplina de análise, por exemplo, cálculo, é igual, né? Então, alguns alunos do bacharelado puxam matérias à noite, né? Enfim, aí uma vez eu estava dando aula de análise e eu fiz exatamente isso que eu falei aqui, de enunciar o teorema
e falar por que ficar antes de demonstrar, né, ficar explorando as hipóteses, o que a hipótese é essa, então outro, o que essa tese quer dizer, etc, etc. E tinha uns alunos do bacharelado que no final da aula vieram falar comigo, professor, eu nunca vi ninguém fazer isso. Assim, era uma coisa simples, eu acho, assim, né? Você explicar por que o enunciado, o que aquele enunciado quer dizer, antes de simplesmente anunciar e sair demonstrando. Então, eu acho que é isso. O Felipe falou que o cara que está fazendo bacharelado, ele vai muito provavelmente ser professor, né? Então, isso justifica essas reflexões, mas não só isso. O cara que está fazendo bacharelado, ele vai ser ele possivelmente, né, assim, pelo menos o objetivo do curso de bacharelado é formar o cara para ser um cientista da área, ou pelo menos iniciar, né, o cara, né, obviamente vai fazer mestrado, doutorado, mas colocar ele no caminho de ser um cientista da matemática. Então a gente tem que pensar que cientista a gente está formando, né? Será que essas reflexões de da onde vem, como estou falando muito simplificadamente, né? Da onde vem e para onde vai, não são relevantes para o cara que vai fazer pesquisa em matemática? Eu acho que sim, entendeu? Ele entender a matemática também dessa perspectiva. Então, concordo inteiramente com o Felipe. Eu relatei uma experiência da minha formação, mas acho que todos nós, quem fez bacharelado, tem várias experiências semelhantes a essa para relatar. E eu acho que isso se justifica não só pelo fato de que o bacharelando será possivelmente um professor, mas que ele será um pesquisador também, né? Enfim. O Felipe está falando, começa a ministra, tem que correr atrás dessas conexões, exatamente. E mais uma vez, obrigada, Victor, pelo espaço, assim, por vir aqui. Acho que é muito interessante discutir essas questões da nossa formação, né? E, enfim, acho que foi bem produtivo, acho que as pessoas devem ter gostado, eu gostei bastante. E que bom que a gente tem esse espaço, infelizmente, nessa forma, por conta da pandemia e tal, mas possivelmente não aconteceria se essa junção se fosse presencial, né? Então, a gente quis aproveitar esse momento também para te convidar, te conhecer, enfim. Legal. Então, queria mais uma vez agradecer muito, dizer que eu gostei muito da discussão, realmente, assim, eu acabei falando muito, assim, porque eu falo muito mesmo, assim, tentei encurtar um pouco para ter tempo mesmo para a discussão, mas quer dizer que a discussão foi muito legal, assim, gostei muito das intervenções, das perguntas, foi um grande prazer. Esses momentos são revigorantes, né? Nesse momento político tão tenebroso que nós estamos passando no Brasil. De fato, como a Isadora falou, essas ferramentas remotas que emergiram, né, na pandemia nos possibilitam fazer isso, mas eu espero que da próxima vez a gente possa se encontrar presencialmente. Tem tempo que eu não vou aí a Florianópolis, enfim. Mas muito obrigado mais uma vez. Destacar que o meu e-mail e o canal no YouTube ali estão à disposição. E também que o PowerPoint, eu até vi uns errinhos, eu vou corrigir, depois mando uma nova versão, tá? Mas que pode compartilhar à vontade, tá? Com o grupo, com quem se interessar. Então, tchau, gente.